todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Micardi, diretamente de Portugal. Se você tem coragem de perguntar, Micardi com certeza tem coragem de responder, meus amigos. Estamos aqui com o nosso escritor, palestrante, coach também, terapeuta, para nos trazer alguns esclarecimentos sobre alguns assuntos muito importantes para a nossa vida, adquirirmos inteligência emocional e responder também algumas perguntas dos nossos telespectadores. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Pronto para esta... sabatina. Em primeiro lugar, quero-te agradecer o convite, como sempre, não é? É um convite que eu agradeço imenso e a possibilidade de poder mostrar às pessoas que há sempre um caminho alternativo. As pessoas muitas vezes pensam que é só aquele caminho, mesmo até no amor, mesmo nas relações, e não conseguem pensar um pouco, digamos que há caminhos diferentes que numa primeira fase podem parecer bem mais difíceis, mas que depois de superados, depois de ultrapassados, nos fazem viver realmente a nossa vida, não é? Com o respeito que nós nos merecemos e que muitas vezes nas relações esquecemos completamente desse respeito. Permitimos o desrespeito contínuo, desde verbal a físico, e isso não pode ser. Uma relação é suposto ser uma coisa boa, é uma construção, não é suposto ser uma chatice. Só que as pessoas viram, a grande maioria das pessoas viram os pais e há uma coisa que é muito importante dizer, Eugénia, que é o seguinte, se tu queres uma filha que tenha bons princípios, bons valores, segurança, uma individualidade muito boa, mostra o quanto amas o teu marido à frente deles. Porque ela não vai querer menos do que aquilo que o pai, que a mãe teve, sabes? O problema é que os pais esquecem-se que os filhos existem e que veem e que sentem. E então têm discussões em frente a eles, mostram claramente que não têm interesse nenhum já um no outro, ou então fingem, e as crianças não são burras nenhumas, elas percebem mais do que nós, não é? E portanto há que ter uma noção clara de que ou queremos uma relação e queremos que ela seja funcional, ou então não vale a pena. As pessoas às vezes chamam-me um pouco de radical. Mas não se trata de ser radical, trata de ser realista. Uma relação é uma evolução em conjunto. Não é suposto ser uma tortura, um sofrimento, uma anulação de um dos dois, ou a anulação dos dois ao mesmo tempo. E enquanto as pessoas não perceberem isto, enquanto não perceberem que nós estamos aqui para aprender e que as relações são um campo maravilhoso para aprendermos, primeiro, sobre nós, segundo, sobre a outra pessoa, terceiro, sobre o amor e a forma como eu me relaciono com outras pessoas e comigo. Porque a maior parte das pessoas junta-se com outro e diz, eu amo-te. E entre parênteses está, tu és responsável por me fazer feliz. Ora, ao fim de alguns anos a pessoa não é feliz, então diz, a culpa é tua, porque tu é que devias me ter feito feliz, portanto eu não te amo mais e vou-me embora. Pôr a responsabilidade no outro é o mais fácil. Nós devemos ir para uma relação e levar quem eu sou, da mesma forma que a outra pessoa traz quem ela é. E nós vamos nos moldando. Podemos chegar à conclusão que não funciona. E repara, o facto de amarmos alguém não quer dizer que vamos ficar com essa pessoa, porque a outra pessoa pode ser muito mais imatura emocionalmente e não saber amar. E fazer a nossa vida um inferno, com ciúmes, com, sei lá, chantagem emocional. E nós, como mais maduros emocionalmente, tomamos a decisão de sair porque temos o autorrespeito por nós e dizemos, eu amo-te, mas não consigo viver contigo. Também acontece. Portanto, é importante que quando duas pessoas se juntam, é uma evolução em conjunto. Porquê? Porque as duas pessoas
vão crescer emocionalmente ao mesmo tempo, com a experiência de cada uma, com as vivências de cada uma. É por isso que é um projeto que, quando é levado a sério, quando há um sentimento, é uma construção maravilhosa. Senão é uma tortura, é o que nós chamamos aqui em Portugal uma relação. Não é uma relação, é uma relação. Que arrasta os filhos, que arrasta toda a gente, que arrasta os pais, que arrasta a família, que arrasta... Porque o problema de um casal não é só de um casal, é de todo o núcleo, não é? Porque envolve os pais que ficam tristes, envolve os filhos que ficam perdidos, envolve os irmãos, envolve toda a gente. É algo muito sério e que as pessoas talvez não tenham noção do que é que estão a fazer quando decidem eu amo-te, eu quero viver contigo. Está bem? É bom. Mas é preciso maturidade. Mas repara uma coisa, que é uma das coisas que eu defendo há muito tempo aqui, mas infelizmente é muito difícil, que é, nas escolas, na escola primária, devia-se começar a falar de emoções. Em vez de falar de moral e religião, estás a ver, que religião não é a mesma coisa que amor. Religião é religião, amor é amor. Há religião com amor, mas são coisas distintas. Devia-se falar às crianças de o que é estar triste, o que é sentir inveja, o que é sentir-se infeliz, o que é sentir angústia, para que as crianças soubessem distinguir as emoções. E para quando fossem para a vida adolescente, já iam com uma base muito mais sólida daquilo que são emoções, do que é que elas provocam, como é que eu posso lidar com elas e, melhor ainda, que é como eu as conheço bem, eu sei evitá-las ou sei lidar com elas. Mas, infelizmente, aqui e em muitos lugares, o que se pretende é a ignorância. Porque a ignorância é fácil de dominar. Não é? Trabalhar a inteligência emocional é importante para a vida como um todo, né, Micardi? Claro, claro. E hoje nós vamos falar, eu já vou para... Eu separei 3 perguntinhas aqui, mas antes eu gostaria de apresentar aqui a tua página para o pessoal que quiser seguir lá você no Instagram, até porque vamos falar também acerca da tua página. Pessoal que quiser seguir o Micardi, é só procurar no Instagram, ó. Instagram, o Micardi tem todos os dias postagens maravilhosas relacionadas à inteligência emocional, conhecimento da vida, todo dia realmente é um ensinamento. Aqui nós temos uma postagem, Micardi, fala um pouquinho a respeito das suas obras. Essas obras estão todas à venda na Amazon, não é? Principalmente para os brasileiros, porque para mandar vir de Portugal é muito caro. Mas eu faço aqui um pequeno alerta, que é o seguinte: há muita gente que tenta comprar na Amazon Brasil e não consegue. Eu aconselho a que vão a amazon.com, que é americana, e a .QA, que é canadiana, que vocês compram sem problema nenhum. Na brasileira, infelizmente, dizem que está sempre esgotado, não é? Pronto. Não sei. São mecanismos que eu não sei, eu estou só a dizer aquilo, a realidade que acontece. Vocês, brasileiros, se forem ao www.amazon.com ou www.amazon.ca, compram mais facilmente do que no www.amazon.com.br, que dizem sempre que está esgotado. E não está esgotado. A Amazon disponibiliza sempre esses livros. Então, é um preço a tua participação na OnTV. Quem queira realmente enviar perguntas acerca de inteligência emocional, vocês vão ver, nós vamos ler aqui, o seu nome será mantido em sigilo, porque o importante é que a gente ajude pessoas, né? Quem quiser, então, participar, pode enviar, então, a sua mensagem, a sua pergunta para ontv24horas@gmail.com. E se você tiver coragem de perguntar, Micardi terá coragem de responder. E ele colocou ainda aqui, ó, eu respondo sem filtros. Isso é muito importante.
acerca de verdades que muitas vezes nós precisamos ouvir, considerações importantes, como é importante a gente ter esse espaço para ouvir realmente, e é muito bacana. Quem quiser, então, seguir o nosso amigo, escritor, palestrante, Ricardo, de Portugal, é fácil acessar o Instagram e ficar em contato realmente com todo o material que ele disponibiliza para a gente. Meu amigo, hoje nós vamos falar sobre alguns temas sobre traição, sobre relacionamentos tóxicos, mas vamos ver aqui, eu separei aqui 3 perguntas. A primeira, que é a mais curtinha, já vamos responder diretamente. Micardi, você teria um relacionamento com um dos seus seguidoras? Isso é uma pergunta tranquila de responder, porque eu terei uma relação com quem o meu coração escolher, não é? Se é seguidora, se não é seguidora, se é... Isso é secundário, porque eu acredito que há muita gente que entende que, digamos, as pessoas têm que ter o mesmo estatuto social, o mesmo grau académico. Não é isso que vai fazer a relação funcionar. O que vai fazer a relação funcionar, como eu disse há bocado, é a experiência e é a inteligência emocional, a responsabilidade emocional, a evolução emocional. Essas é que têm que ser similares, porque se tu puseres alguém com um desenvolvimento emocional muito grande, que conhece e que lida com emoções, com alguém que tem uma insegurança imensa emocional, a relação pode haver muito amor, mas dificilmente funcionará, porque exatamente quem é mais inseguro vai criar problemas à pessoa que é mais segura. E isso é um dos grandes problemas que acontece nas relações. Agora, se eu viesse a amar, digamos assim, alguém, não é? Não quer dizer que eu não amo, não é? Mas fosse seguidora ou não fosse seguidora, para mim estava tudo bem. Não é? E se não for, de repente, seguidor depois, né? Se calhar, não é? Tem outra pergunta aqui, meu amigo. Essa aqui é comprida, tá? Mas o texto é maior um pouquinho. Uhum. Olá, Micardi. Na sua publicação, você diz... Eu acho que é uma que nós vimos ali, até depois podemos dar uma olhada, em que é um texto que você tira do seu último livro. Pela primeira vez na minha vida, sinto-me profundamente apaixonado por uma mulher. Eu acho que é esse aqui, vamos achar ali? Vamos lembrar aqui. Eu acho que essa postagem também é um texto do teu livro. Eu entendi como sendo um texto, mas veio a pergunta, eu acho que é essa aqui, em que você diz, né? Pela primeira vez na vida, sinto-me profundamente apaixonado por uma mulher. Então, você vai, um texto muito bonito, e ao final você diz, texto retirado do meu livro Em Construção. Aliás, você está ainda, né, vendo A Coragem de Ser Imperfeito. Que bonito esse nome. Então, provavelmente essa é uma seguidora sua, né, que vem com essa dúvida, né? Trazer essa dúvida. Esta afirmação me tocou profundamente. Estou me separando depois de 30 anos de casamento. E cheguei à conclusão
de que quero viver um grande amor. Um amor que eu possa dizer da mesma maneira que tu. Assim como você coloca ali no texto, essa pessoa, então ela quer também viver isso. O que me anda a incomodar é o seguinte. Agora vem a questão, meu irmão. O amor que senti pelo pai do meu filho, meu melhor amigo e companheiro, não foi verdadeiro? Acho que ela está se sentindo assim, como uma espécie de culto que teve esse casamento. Não, eu não vou interpretar e deixar para você, só vou dizer, ó. Me sinto desleal, sinto que fracassei com essa pessoa que convivo por 30 anos. Sinto-me culpada por ter estes sentimentos, viver um grande amor. Daí ela faz uma pergunta pessoal, que diz assim: você não amou a mãe de suas filhas? Estou com medo e insegura. São 30 anos ao lado de um companheiro amigo e nos tornamos irmãos. E agora lá fora parece tão hostil. Me sinto insegura, com medo. Vou completar 60 anos agora no fim deste ano. E ao mesmo tempo que quero experimentar viver, tenho medo da solidão e dos riscos e me sinto paralisada. Ela agradece, nós vamos manter, claro, o nome da nossa amiga aqui em sigilo. Então, vem algumas questões. Ela, a princípio, vive um relacionamento, né? E agora parece que está vindo essa culpa de querer viver um grande amor, como a tua postagem, que você diz, ela disse que isso mexeu muito com ela. Parece que ela tem esses medos em relação à solidão, dos riscos, me sinto paralisada. O que você teria de... Assim, uma... Se eu estivesse com essa pessoa, seguramente o que eu lhe iria fazer perguntas era sobre esses 30 anos. Porque a questão é assim, o amor verdadeiro nunca termina. Nós podemos separar, mas o amor verdadeiro, tu podes amar duas pessoas ao mesmo tempo, estás com uma só. Ou seja, o amor em si não acaba, o que acaba é a relação em si. Agora, o caso dessa senhora, o que me parece é que, na verdade, provavelmente nunca houve o amor verdadeiro. E ao fim de algum tempo, ela começa, pronto, houve os filhos, houve se calhar comprar a casa, houve aqueles projetos todos da chamada relação normal e as pessoas até se davam bem, e o que dar-se bem não quer dizer que é amor. Dois amigos dão-se muito bem e não se amam. Dão-se muito bem, há uma química enorme, as pessoas gostam imenso de estar uma com a outra, as conversas são boas, tudo é bom, têm os mesmos gostos e, no entanto, são amigos. Não é? Esta senhora, o que me parece é que, e se nós formos olhar lá para trás, 10 anos atrás, seguramente que ela já tinha dúvidas. Porque não é de um dia para o outro que ela percebe que não tem o mesmo sentimento. Essas coisas vão se sentindo, nós vamos afastando, porque não queremos lidar com a situação de uma eventual ruptura da relação. Mas eu tenho quase a certeza absoluta, e a pessoa estará a ouvir depois, que estas dúvidas já vêm de trás. E, portanto, naturalmente chega a um ponto em que a necessidade vem com a idade, que é de eu ainda não vivi aquilo que eu tanto quero viver. Seja um grande amor, seja uma grande viagem, seja o que for. Nós, a partir dos 50 anos, começamos a questionar muito o que é que eu fiz até hoje. Se calhar até antes. O que é que eu preciso fazer para fazer aquilo que eu tanto quero fazer? Essa senhora quer viver um grande amor, primeiro, não pode sentir culpa nenhuma, porque quando ela, seguramente, quando
decidiu casar com aquela pessoa e ter filhos e ter isso tudo, fê-lo porque quis, porque sentia que fazia parte do projeto, porque sentia que provavelmente amava aquela pessoa. E, portanto, não tem que sentir culpa nenhuma. A culpa tem que sentir de estar a continuar com uma situação que já não quer. Isso sim, porque está a envolver uma outra pessoa que é inocente no meio disso tudo e que precisa de saber a verdade. E o grande medo que acontece aqui nas relações, e eu também fui casado a primeira vez 24 anos, é efetivamente nós assumirmos perante a outra pessoa que foi um companheiro de vida, dizermos, afinal, isto já não funciona. E depois existe o medo do desconhecido, que nós de repente o que é que vamos fazer? Vamos nos sabotar para não termos que tomar essa decisão, para não termos que causar essa dor à pessoa, para não termos que ser sujeitos a uma vida que nós desconhecemos, que queremos muito, mas desconhecemos. Então dizemos que temos medo da solidão. Quem tem medo da solidão é porque não consegue estar na sua própria companhia. E essa senhora que quer viver um grande amor, para viver um grande amor, porque uma coisa é sentir amor por alguém. Nós podemos ser adolescentes e sentirmos um amor imenso por alguém. Nós podemos ter 20 anos, 30 anos e amarmos alguém. Mas viver um grande amor só acontece quando a pessoa se ama a si própria primeiro. Se respeita a si própria primeiro, se aceita a si própria, se evolui emocionalmente, porque senão nunca vai viver um grande amor. Vai viver um amor, mas que vai ter um fim. Porque as pessoas não têm a mesma evolução emocional uma e a outra. E começa o ciúme, começa a desconfiança, e começam as traições, e começam aquelas coisas todas que fazem parte. Portanto, essa senhora, se quer viver um grande amor e não um amor, tem que começar por se amar a si própria. Como é que ela vai se amar a si própria? Vai seguir a sua verdade. Vai passar a ser o máximo possível verdadeira com ela própria. Verdadeira com os outros. Não ofendendo os outros. Eu não entro no elevador do meu prédio e não gosto da camisa do senhor que está ao lado e digo-lhe, epá, você tem uma camisa horrível. Não, eu não tenho que dizer isto, não é? Porque, aliás, ele teria todo o direito de dizer o que é que você tem com isto. Agora, ser verdadeiro é saber quando eu devo dizer a verdade e quando eu devo estar calado. Mas comigo eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que seguir aquilo que eu sinto. Eu tenho que escolher escolhas que tenham a ver comigo. Porque só assim eu vou começar a criar uma coisa que é uma paz interior. E quando eu crio uma paz interior, ao mesmo tempo eu estou a criar uma liberdade maior. Liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade é a capacidade de eu fazer aquilo que tem a ver comigo. E não fazer aquilo que eu quero, é fazer aquilo que tem a ver comigo. E quando eu tenho paz interior, e quando eu sinto essa liberdade de ser eu próprio, eu passo a respeitar-me e a amar-me. E passo a ter uma evolução espiritual também, obviamente emocional, enorme, que me permite encontrar alguém exatamente mais ou menos como eu e vivermos um grande amor. Só assim é que ela vai viver um grande amor. Senão vai viver um amor. Pois é, aqui, Micardi, a forma do texto me parece até que ela está com essa pessoa, né? Até porque existe a culpa, estão vivendo como irmãos, me sinto insegura, com medo de experimentar viver, mas para viver o que ela quer, a princípio ela tem que estar sozinha, né? A princípio, para recomeçar, aqui a questão, como vencer, Micardi, esses medos? Ela fala que o medo da solidão e dos riscos, ela não diz quais, ela se sente paralisada nesse relacionamento. Daí, aonde vem a culpa por estar vivendo ao lado de alguém que ela considera um irmão. A culpa... Muitas pessoas vivem assim, né, Micardi?
Olha, Muitas pessoas. eu li há dias, há uns tempos, fizeram um inquérito a várias pessoas em vários países. 80% das pessoas, se tivessem a liberdade total, saíam da relação. 80%. Isto já mostra, digamos, a gravidade da situação no que diz respeito às relações. 80% das pessoas, se pudessem, saíam da relação. É grave. É grave, mas é uma realidade. Não saem porquê? Porque têm medo. A grande coisa é o medo. Porque não têm independência financeira sozinhos. Não é? Porque estão a pagar uma casa, porque estão a pagar isto, porque estão a pagar aquilo. O que é que as pessoas vão pensar da pessoa que sai da relação? Não é? O que é que a família vai pensar? Porque normalmente a família não pensa em termos emocionais, pensa em termos de aprovação na sociedade. E um casal divorciado ainda é uma coisa que pesa. A sua filha como é que está? Está divorciada. Já é a segunda vez. As pessoas têm muita dificuldade em dizer isto, sabes? E então tudo isso acumulado, e se formos buscar coisas da infância, porque todo traidor, por exemplo, trai hoje, porque na sua infância sentiu-se traído pelos pais. Porque senão não trai. Porque senão tem uma noção clara do que está a fazer. Mas como sentiu-se traído, sente-se na permissão de trair também. Né? Para tudo há uma explicação. Ninguém vai trair porque está e diz, hoje vou trair. Não. Aquilo está dentro dele, surge a ocasião e é como se ele estivesse, a criança, digamos, vir adulto traidor, porque sentiu-se traído lá atrás pelos pais. É o comportamento repetitivo, não é? Porque se ele não se sentiu traído, se ele teve um exemplo dos pais digno de princípios e valores, ele tem uma conversa com a mulher ou com o marido primeiro, né? E diz, a nossa relação já não está bem, porque eu estou-me a sentir atraído por outras pessoas. Mas a realidade não é essa. A realidade, e, por exemplo, um outro fator que acontece, que há muitos homens, cerca de 75% dos homens que estão numa relação, masturbam-se no luxo. Porquê? Para evitar, digamos, por um lado, ter vontade de estar com a mulher, porque a mulher se calhar, ou o homem, porque se calhar já não tem vontade, e também para evitar que se sinta tentado a trair, porque não tem espírito para isso, não é? Hoje a traição é uma coisa muito comum. É uma coisa muito comum. Não quer dizer que seja 100%, mas é uma coisa muito comum. Eu, como tu sabes, fui durante muitos anos life coach, não é? E o que a gente ouve é os testemunhos de vida das pessoas. E as pessoas vêm falar de duas coisas sempre. É das relações e da parte profissional. Das relações, quando vêm falar comigo, não é porque estão felizes. E um outro fator que acontece e que eu tinha conhecimento é que as pessoas têm o tal sentimento de culpa, porquê? Porque traíram e não saíram da relação. E os valores também são altos. 60% dos homens já traiu a sua mulher e continua com ela. Alguns casos a mulher sabe, outros não sabem. 45% das mulheres já traiu o seu homem, o seu marido, e continua com ele. Isto tem muito a ver com a frustração geral da sociedade em si, que não sabe o que é que cada um quer fazer. Porque repara uma coisa, quando tu não tens um propósito na vida, tu tens que ter prazer na tua vida, tu tens que ter algo que te dê paixão, tu tens que ter algo que te faça criar adrenalina, não é? Pode ser o jogo, pode ser a droga, pode ser o sexo, pode ser a traição, pode ser o que tu quiseres, mas algo tem que te dar vida. Se tu estás numa relação com a vida, tu vais buscar vida. E se tu, enquanto criança, te sentiste traído pelo amor dos teus pais, tu vais trair a tua mulher ou o teu marido. Porquê? Porque não sentes que há vida, porque não há amor. Nós temos que ser extremamente honestos, primeiro connosco.
e depois com outra pessoa. E as pessoas dizem, mas isso vai criar um caos. Não, não vai criar um caos. Vai criar um mundo mais verdadeiro, que é aquilo que eu defendo. Que é um mundo em que as pessoas são muito mais verdadeiras com elas próprias e, consequentemente, com os outros. E vivem as consequências de viver a sua própria verdade. Porque repara uma coisa, eu quando saí da minha primeira relação, do meu primeiro casamento, eu também sofri, eu também tive medo. Mas é assim que nós evoluímos. O meu avô, que era lavrador, que era um sábio, porque sabia pouco, mas o que sabia aplicava na vida. E ele dizia assim, quando tu sofres, é a vida a querer que tu evoluas, que tu mudes. E, efetivamente, quando nós estamos numa relação e estamos em sofrimento, é porque temos que evoluir, temos que mudar. Temos que sair do sofrimento de uma forma digna. A nossa amiga que parece que está sofrendo realmente com essa culpa, acha que, será que não amou o marido? Medo, quer viver um grande amor, mas tem muitos medos, né? Então, vencer tudo isso tem que começar realmente nela e também pensar no outro também, né, Micardi, que está vivendo também um engano, né? Tem que dar a possibilidade ao outro, independentemente do sofrimento que ambos vão viver, tem que dar a possibilidade ao outro de também reiniciar a sua vida e não viver uma mentira. Porque eu tenho a certeza absoluta que ele, neste caso o marido dela, ele também sente que algo não está bem. Só que ele, como provavelmente é capaz de sentir mais amor por ela do que ela, ou estar mais dependente emocionalmente, ou ter mais medo da solidão e de tomar atitudes, cala-se e consente. O que é uma coisa também menos boa porque está em sofrimento. Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para viver intensamente a vida. Agora, o sofrimento faz parte da vida, mas quando nós estamos em sofrimento, é para exatamente nós tomarmos alguma atitude de respeito por nós, de amor por nós, com escolhas diferentes para sairmos do sofrimento. Só que há pessoas que acham que uma relação sem sofrimento não é uma relação. E isto tem uma explicação, que é quando tu, qualquer que seja a religião, mas vamos pegar na religião católica, da qual a grande maioria faz parte. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu por amor. Jesus sofreu por amor. Portanto, todo o amor tem que ter sofrimento. Jesus morreu por nós. Portanto, eu tenho que morrer na relação pelo outro. Isto, repara, são coisas que nos são colocadas na cabeça enquanto miúdos, não é? Não critico ninguém, estou apenas a constatar esta realidade. Tu, quando és criança, tu ouves estas coisas. Jesus morreu na cruz por amor a nós. Jesus sofreu na cruz por amor a nós. E, portanto, nós vamos associar, e há muita gente que não concorda comigo, tem todo o seu direito, nós vamos inconscientemente ligar amor e sofrimento. E, portanto, um amor, para ser um amor, tem que ter sofrimento. E é por isso que eu aguento muita coisa, aguento traições, aguento maus tratos, porque faz parte. E as pessoas dão por si a dizer, eu sei que eu estou em sofrimento, mas eu amo aquela pessoa. Como é que se pode estar em sofrimento e amar aquela pessoa? O que se pode estar é em sofrimento por não ter a capacidade de se amar a si próprio o suficiente para dizer basta. Não admito o desrespeito. Mas isto é uma escolha de cada um. Mete medo? Mete. Porque é o desconhecido. Sabes? Nós quando nascemos, nós aprendemos logo os 2 primeiros medos da vida. Porquê? Porque tu, eu e todos, estávamos na barriga da nossa mãe, aqui está tudo bem. Estamos lá às escuras, no líquido amniótico, e de repente chega a hora de nasceres, és puxado, és empurrado, lá sais,
e deparas-te com um mundo que não conhecias. Luz, som, toque, fazem-te respirar, metem-te 2 tubos pelo nariz, ou seja, uma série de coisas que tu não conhecias e que de repente te fazem ter medo. Medo de quê? Medo da mudança. Estavas tão bem e mudaste para uma outra coisa desconhecida que é pior à partida, porque te causa sofrimento, tu não conheces. Depois cortam-te o cordão umbilical, que é uma coisa que nós achamos que é uma coisa rápida, mas que na criança provoca um choque magnético dentro dela, que ela é cortada da fonte, a única fonte que ela conhece de vida. E ela sente o segundo grande medo, que é o medo da rejeição. Eu fui rejeitado. E cortaram-me da fonte. E repara que são logo os 2 grandes medos, e são os medos que quase toda a gente tem na vida, que é o medo da mudança, porque é o desconhecido, não é? Então aguenta-se o sofrimento, e é o medo de ser rejeitado. E então eu tenho medo de ser rejeitado, muitas vezes nem sequer me envolvo com pessoas, porque tenho medo da rejeição. E isso é extensivo ao trabalho. Eu tenho medo de ser rejeitado, então eu sou um trabalhador que faz tudo para agradar ao meu patrão. É o que nós chamamos aqui em Portugal os yes men, ou yes woman. Né? Fazemos tudo para agradar. Sabes que isto das relações humanas é giro, porque se nós tivermos noção dos nossos comportamentos, porque é que os temos, nós podemos mudá-los. Porque como eu mudei, qualquer um consegue mudar. Porque eu já fui hipocondríaco, eu já fui muito medroso, já precisei da aprovação de muita gente, eu vivia para a aprovação dos outros. Eu tinha medo de dar a opinião se ela não fosse em conformidade com a opinião do rebanho. E, portanto, foi todo um trabalho que eu fiz e que todas as pessoas podem fazer, mas que envolve o tal sofrimento de enfrentar os medos. Porque a tua vida começa para lá dos teus medos. Os teus medos é a tua zona de conforto. Estás ali e não passas para a frente porque tens medo. Essa senhora sente culpa, se calhar nem sequer é culpa que ela sente, mas a culpa é a justificação que ela encontra para não dar o passo. Porque nós somos muito espertos nisto. Porque nós esquecemos que o cérebro não somos nós não somos o que pensamos. O cérebro é um órgão que nos ajuda a viver e cuja função do cérebro é ajudar-nos a mantermos-nos vivos longe do sofrimento. Ora, se eu começo a amar alguém e eu sei que amar é sofrimento, o meu cérebro vai começar a dizer 500 mil coisas para não ir atrás do amor. É por isso que eu preciso de ter, digamos, o conhecimento de quem é que eu sou. Eu sou o que sinto. Eu não sou o que eu penso. Eu sou o que eu sinto. Eu sou aquilo que eu sinto dentro de mim. E as pessoas têm medo de sentir, porque sentir torna-as vulneráveis. Pelo contrário. Quanto mais tu sentires o que é que tu és, o que é que tu queres, o que é que a tua alma, a tua essência te pede, mais vais viver a tua vida. Mais vais poder viver o tal grande amor. Senão vais vivendo, vais sobrevivendo, não é? Vais tendo uma vida sem grandes propósitos, uma vida que nós chamamos uma vida medíocre, não é? Que não é mau, mas é uma vida, quando se pode ter uma vida muito maior e uma vida extraordinária, que não é ser uma vida melhor que a dos outros. Não, é extraordinária porque é tua e és tu que a estás a viver. Não é? E quanto melhor tu fores contigo, melhor podes ser com os outros. Começa tudo na gente, né, Micael? Tudo. Como é importante, assim, vocês enviarem as suas perguntas, porque muitas vezes responde também dúvidas de outras pessoas que estão nos assistindo, né? Porque, querendo ou não, nós vivemos, muitas vezes, circunstâncias muito semelhantes. Vamos para a próxima aqui, Micael. Diz o seguinte... olá, obrigada pela oportunidade. Se puder me ajudar, Micardi. Vivo em um relacionamento tóxico. Muito bem, a pessoa já identificou.
né? Então, vivo em um relacionamento tóxico. Meu marido é agressivo nas palavras, não me ajuda em nada, pareço doméstica. Descobri uma traição, mas cada vez que quero terminar o relacionamento, ele pede perdão e diz que vai mudar. De novo vem a pergunta, a afirmação, né? Parece que eu sou a culpada, podem me ajudar, né? Vem aí, então, relacionamento tóxico, ela parece que já identificou isso, né? Cada vez que quer terminar, ele pede perdão, ela descobriu traição, ele diz que vai mudar. Podem me ajudar? O que você poderia dizer para a nossa amiga hoje acerca desse assunto? Todo homem que diz que vai mudar não muda. O homem que... Eu estou a falar do homem, porque estamos a falar de um homem. Não é? Poderíamos falar também das mulheres. Aquele que anuncia que vai mudar não muda. É como aquele que diz eu vou deixar de fumar e nunca deixa de fumar. Aquele que realmente muda é aquele que começa a mudar as suas atitudes. Agora, ainda antes de uma coisa que é assim, perdoar uma traição. Em primeiro lugar, perceber que quem trai uma vez, a probabilidade de trair mais vezes é muito grande. Porquê que ele traiu? Traiu também, porque já falei, porque se sente traído em relação aos pais, mas traiu porque surgiu uma oportunidade em que ele não se sentia tão bem, tão vivo na vida com a pessoa com quem ele estava. Então ele traiu. Depois ela soube e ele arrependeu-se. Ou pelo menos mostrou. E se ela não soubesse? Achas que ele ia ter com ela e dizia olha, eu traí-te, peço desculpa? Não. Ele pede desculpa porque foi apanhado. Porque senão nem falava disso, não é? Porque as vezes que ele traiu, ele não chegou a casa e disse olha mulher, estive agora com outra mulher. Desculpa, perdoa, não resisti. Não, o homem reconhece a traição quando não tem outra hipótese nenhuma e depois pede desculpa. Porquê? Porque aquela mulher, como ela diz doméstica, era incómoda. Passa-lhe as camisas, passa-lhe as cuecas, lava-lhe a roupa, faz-lhe a comida. Tão bom, não é? Ter assim uma pessoa em casa todos os dias à nossa espera. É tão bom. Mas não é só assim. E depois há outra coisa que favorece esse homem. É que esta mulher não tem amor próprio nenhum. Não tem respeito nenhum por quem ela é. Precisamente porquê? Porque senão tomaria uma atitude, independentemente do medo que sentisse, de enfrentar a mudança. Que é, ela cede porque sabe perfeitamente que ele vai pedir desculpa e, ela sabe, e ele sabe que ela vai ceder porque ela tem estes medos. Mas a vida, é preciso perceber uma coisa. Os medos existem. Eu tenho medos. Agora, a grande diferença é aqueles que enfrentam os medos e aqueles que não enfrentam os medos, que faz a distinção entre aqueles que vivem e aqueles que existem. Porque existir é fácil. Essa senhora está a existir. E eu não estou a criticá-la, eu estou a dizer a alertá-la, porque ela só existe. Porque se ela quer viver, ela tem que enfrentar os seus medos e tem que ter respeito por ela própria, porque ela neste momento está numa situação em que é desrespeitada continuamente todos os dias. Logo ela diz estou numa relação tóxica e não faz nada, é o mesmo que eu dizer estou com uma gripe, mas não me apetece tomar medicamentos. Quero ficar com a gripe para a vida toda. Quero ver até se morro da gripe, vir a pneumonia. Nós temos que ter esta capacidade de, se eu identifico uma coisa, que é uma das partes que as pessoas às vezes evitam, que é identificar a situação, porque depois sentem que têm que atuar. Se ela identifica que está numa relação tóxica e não muda, é porque não tem amor próprio nenhum. Não tem respeito nenhum por quem ela é. E ao mesmo tempo, e parece assim um bocado louco, mas também não tem respeito nenhum pelo homem que tem.
Porque não pode amar um homem assim. Portanto, ela está com ele sem o amar, também o está a desrespeitar. Portanto, é uma relação disfuncional, tóxico-disfuncional. Portanto, o que é que ela tem que fazer? Mais uma vez, tem que seguir a sua verdade. Se ela se perguntar a ela própria, se eu pudesse fazer o que eu quisesse, o que é que eu faria? Certeza que ela diria a si própria, saía desta relação. Então pronto, depois tem que se dar os passos. Não é esperar agora, pronto, eu vou esperar que ele me traia outra vez, desta vez vou dizer não. Não, ele já traiu, ele já desrespeita, ela sente-se mal, tem que tomar uma atitude. É difícil? Claro que é difícil, mas é muito mais difícil continuar na relação. Garantido. Garantido mesmo. Ok. Muito bacana a gente poder fazer essa reflexão e ajudar as pessoas também a refletir com elas mesmas. Ricardi, a gente fala, né, em traição, mas o que é considerado uma traição no relacionamento? Nós achamos que a traição é só física, né? Ou seja, quando alguém vai buscar uma outra pessoa. Mas o facto de eu não ser verdadeiro com a minha mulher, por exemplo, é uma traição. O facto de eu omitir determinadas coisas é uma traição. Porque nós, para não trairmos a pessoa que estamos, com quem estamos, nós temos que ser verdadeiros com essa pessoa. E as pessoas têm muita dificuldade em ser totalmente verdadeiras. E então, a traição, as pessoas só consideram a traição, digamos assim, quando há um ato, não é? Traiu-me. Mas a traição é vista todos os dias, se a pessoa quiser. Não é? Se eu tenho uma atitude de desrespeito com a minha mulher, com o meu marido, seja quem for, isso é traição. Se eu minto, digo que vou ali e vou acolá, é uma traição. É uma falta de confiança na pessoa com quem eu estou. É uma falta de querer criar alguma coisa substancial com essa pessoa. Então eu digo mentiras todos os dias. Isso é trair também. Só que as pessoas acham que isso é desculpável. Não é? Não me mintas mais. Ok, eu não te minto mais. Desculpa, não foi isso que eu queria dizer. Depois enrolo. Não é? A traição física, quando é apanhada, não é? Essa é que é mais dura, porque é como se fosse uma rejeição. Eu fui rejeitada por uma outra pessoa. Ele escolheu ou ela escolheu uma outra pessoa. Ela teve ou ele teve intimidade com essa outra pessoa. Isso aí já é grave. Tudo é grave antes, para chegar a esse ponto. Porque uma pessoa não sai de casa, como eu dizia, assim, calhou trair. Não. A traição acontece porque há uma predisposição que já vem de trás, que se foi construindo, não é? Eu disse que já vem da infância, mas repara, nem todo aquele que foi traído pelos pais trai. Eles têm uma tendência, mas se tiver uma relação saudável, funcional, com uma evolução emocional boa, não tem necessidade nenhuma de trair. As pessoas traem para preencher um vazio está dentro delas. E que muitas vezes o companheiro ou a companheira lhe lembram esse vazio. E isso vai crescendo até que, repara uma coisa, uma pessoa está no emprego com uma cara triste. Seguramente vai aparecer alguém que vai dizer o que é que se passa contigo, não é? E de repente o homem que não tem atenção nenhuma da mulher ou a mulher que não tem atenção nenhuma do marido olha para aquele que conhece há ano tempo e diz: este reparou que eu estava triste. Lá em casa ninguém repara. E então, de repente, dentro dela, da carência afetiva, ou dentro dele, da carência afetiva, não é? Aquela preocupação que a outra pessoa mostrou por ele, despoleta na pessoa uma coisa incrível. Que começamos a pensar nessa pessoa, no dia seguinte a pessoa, então, como é que tu estás hoje? Enquanto que o outro ou a outra que está em casa, vamos ali, não quer saber de nada, não é? Eu de repente começo a pensar, eu estou-me a apaixonar por esta pessoa, não estou. Aquela pessoa está-me a dar o que o outro não dá. Então está-me a dar o que eu preciso, que é amor, é atenção, e é carência.
E existem sinais dentro do meu relacionamento, Ricardo? Sinais? Desde o primeiro dia que há sinais. No início as pessoas têm, a não ser que sejam sinais óbvios demais, não é? Mas no início nós temos tendência a ignorar os sinais. Mas eles depois vão aumentando. E depois tem dois tipos de pessoas. As que estão atentas e dizem isto eu não quero, porque têm, digamos, uma maturidade emocional grande, e há aqueles que dizem eu nem quero ver, deixa andar. Ele ou ela vem dormir à noite, ele ou ela continua aqui, não há mal nenhum, vamos em frente. Porque tu vês que a grande maioria das pessoas, e aquilo que eu disse há bocado, 80% das pessoas pudesse sair da relação, já mostra muito. Já mostra muito como as pessoas estão insatisfeitas nas relações que estão. E porquê? Quem pensa em relacionamento verdadeiro e passa por uma circunstância assim, é possível, você acredita, ou existem, no caso, estudos a respeito disso, estudos sociais, sobre reconstruir a confiança, o casal reconstruir a confiança verdadeira de novo, depois de uma traição? É possível, claro que é possível, mas é preciso muito. É preciso uma capacidade, primeiro, de perdoar, que nem toda a gente tem, porque há muita gente que diz eu perdoei, mas não esqueci. Isso não é perdoar. Porque quando a gente diz eu perdoo, mas não esqueci, é porque aquilo está sempre ali. Perdoar é, eu sei que aquilo existiu, mas eu não quero que aquilo tenha peso neste momento. Eu perdoei. Não é? Agora, obviamente que reconstruir uma relação é possível, claro que é possível. Tudo é possível neste mundo. É preciso que as pessoas estejam dispostas a isso, a mudar e que haja um sentimento. Porque só um é que tem um sentimento, a reconciliação nunca acontece. A não ser que haja interesse da parte do outro, porque a outra pessoa é muito rica e vai aguentando, não é? Agora, é possível, claro que é possível. E as pessoas muitas vezes perguntam, mas então tu não acreditas na relação? Claro que eu acredito na relação. O problema é que socialmente, educacionalmente, nós não estamos preparados, porque não nos achamos merecedores de ter uma relação completa. Não nos ensinaram como é, não nos ensinaram. É como tu vais jogar um jogo e não sabes as regras todas, percebes? Então a possibilidade de falhares é muito grande, porque não basta amar, é preciso saber amar. E para saber amar é preciso ter uma evolução emocional muito grande. E isso começa porque eu só posso dar que sou. Então, se eu quero amar aquela pessoa, eu tenho que me amar a mim primeiro, para saber como é que se ama. Porque se eu me amar 5%, eu só vou saber amar a outra pessoa 5%. E vou precisar dela 95%. Torno-me carente, não é? Torno-me dependente. Por isso é que, quanto mais eu me respeitar, quanto mais eu me amar, mais eu vou poder amar as outras pessoas, mais eu vou poder respeitar e entender as outras pessoas, porque eu já me entendo a mim próprio. Só que, e volto a dizer, não há interesse político, social, que o indivíduo se conheça a ele próprio. Porque a partir do momento em que ele conhece a si próprio, ele começa a viver a sua própria vida e começa a contagiar outros a seguirem o mesmo caminho, não a fazer o mesmo que ele, a serem o mesmo que ele, a serem quem eles são. Por isso é que as sugestões que já têm existido de se criarem a tal cadeira na escola primária ou no ciclo, digamos, nos primeiros anos de ensino, das emoções, das crianças lidarem com as emoções, para desmistificar tudo isso, para que as pessoas percebam que é possível lidar com as emoções. Ô, Micardo, você acha que o feminismo, ou a questão assim que hoje em dia ocupa muitos espaços, a questão da mulher que se diz empoderada, da mulher que muitas vezes tem um perfil
ou ocupa, ou às vezes a vida condiciona a mulher àquele papel mais masculinizado. Seria um problema que vem afetando os relacionamentos, porque parece que muitas vezes a mulher feminina está deixando de existir e vem ocupando o espaço do homem e frustrando os homens em desenvolver, muitas vezes, o seu papel, a sua condição, que a história nos diz que o homem, a princípio, ele tem certas regras, digamos assim, que não são para todos, mas que forma a essência do homem enquanto homem. E muitas vezes que a gente observa e lê a respeito, que a mulher ela vem ocupando um espaço mais masculinizado e deixando, muitas vezes, ocupando muitas vezes o espaço do homem. E até eu estava lendo ontem essa questão, que muitas mulheres, às vezes, devido ao seu trabalho, elas, para não serem engolidas pelo sistema, elas têm que ser fortes. Mas isso não quer dizer que no lar elas tenham que manter esse posicionamento. Você acha, resumindo, você acha que essa postura da mulher empoderada, da mulher que diz eu não preciso de ninguém, eu não preciso de um homem ao meu lado, eu me basto, eu sou autossuficiente, isso aí vem causando um problema na sociedade e desvirtuando os relacionamentos? Como é que você vê agora de um modo geral? Essa pergunta é minha mesmo, ninguém mandou. Ok. Eu entendo que nós vivemos numa sociedade machista. Okay? E, portanto, a mulher tem sempre muito mais dificuldade em se impor profissionalmente, por exemplo, devido a essa ideia pré-concebida da sociedade machista. As mulheres e os homens têm os mesmos direitos. O grande problema é que os homens não sabem lidar com o crescimento, digamos assim, da mulher, porque se sentem inferiorizados. E isso pode afetar a relação, não porque a mulher está a crescer, mas porque o homem não sabe lidar com o crescimento da sua mulher. A mulher tem todo o direito a crescer. Aliás, a mulher deve crescer. Porque a mulher tem os mesmos direitos que o homem, e nós vivemos no século XXI, em que isso devia ser uma realidade, mas que ainda não é, porque existe ainda muito, mesmo até na própria religião, uma entidade machista que impede a mulher de ser quem ela é. Nós não podemos esquecer que há mais de 2000 anos atrás vivemos em sociedades matriarcais, em que eram as mulheres que mandavam. E o homem, com a religião, conseguiu tornar isto um patriarcado, a sociedade machista. Não é? Os regimes políticos favorecem isso, naturalmente, ou favoreciam há uns anos atrás, mas hoje a realidade é diferente. O que impede as mulheres de crescer não se trata do problema de ter uma mulher ali ao lado. Trata-se de eu, enquanto homem, não eu, mas o homem em si, sentir-se menos homem por ter uma mulher tão inteligente como ele, ou num cargo superior a ele. O problema é esse. E claro, repara uma coisa, um homem que tem, porque a grande maioria dos homens tem tendência machista, mesmo que seja inconsciente, eu sou o homem, ela é a minha mulher. E há mulheres também que aceitam isso e dizem, é o meu marido. E essas coisas são muito subtis, mas estão lá. Nós vivemos numa sociedade que terá a ganhar muito mais quando a mulher e o homem tiverem as mesmas oportunidades, os mesmos direitos.
tudo isso. Mas na prática, não na teoria, claro que no papel está lá, tem todos o mesmo direito, não sei o quê, mas nós sabemos que a realidade é diferente. Por isso é que a mulher, muitas vezes, tem que lutar muito mais que um homem para se impor, porque, infelizmente, tem que se deparar com essa dificuldade. E muitos divórcios acontecem porque, de repente, o homem sente-se menos, porque a mulher estudou, porque a mulher tirou um mestrado, porque a mulher, de repente... E ele não o fez porque não quis, ou porque não pôde, e, de repente, ele sente-se inferior e começa a criar problemas na relação. E começa a meter bichos na cabeça dele, não é? Que é, pois ela agora tem curso, tem não sei o quê, um dia destes vai se apaixonar por um colega. Não é? A sociedade tem que perceber uma coisa. Nós somos todos iguais. Ok, fisicamente somos diferentes, mas nós temos que... Uma sociedade funcional é uma sociedade em que homens e mulheres têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, na prática, não é na teoria, é na prática. E devia ser uma situação normal ter uma mulher à frente de uma empresa. Nós aqui em Portugal já temos pelo menos duas. E muitas vezes há comentários, não é, a inferiorizar essas mulheres, mas a realidade é que elas conseguiram aqueles postos. E são presidentes de grandes grupos portugueses. Porque têm esse valor. Têm esse valor. Porque as mulheres têm o mesmo valor que os homens. Se lhes derem as mesmas oportunidades, eles conseguem fazer o mesmo. Vamos falar de coisas físicas. A mulher muitas vezes diz, não sou capaz. Se a mulher quiser, se for para salvar um filho, a mulher é capaz de tudo. Porque a mulher tem uma capacidade enorme que às vezes desconhece. Tal como o homem, de outras coisas. Mas a sociedade ideal, e é a sociedade que nós devemos ter, mas que infelizmente é uma utopia, porque não há vontade política e social para isso. É uma sociedade em que os homens e as mulheres, na prática, têm as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. E aí sim, esta tendência machista também não seria uma tendência feminista, mas seria uma tendência evolucionista, em que de facto a sociedade iria evoluir de uma forma muito mais saudável e muito mais harmoniosa. Agora, quem manda, infelizmente, ainda são muito machistas, não é? E há muita dificuldade, que não devia ser assim. Essa é a minha opinião. Muito criticada muitas vezes, mas é a minha opinião. Eu defendo muito as mulheres, porque entendo que elas têm vindo a ser, têm muito mais regalias, digamos assim, direitos que vão sendo dados, e não devia ser assim. Mas a mulher passou já por muita coisa ao longo destas centenas de anos que não devia ser assim. Não devia ter sido assim. Ok, meu amigo. Para nós encerrarmos aqui, gostaria que você fizesse, Micardi, assim, um apanhado geral para o pessoal que está nos assistindo. Sinais de relacionamento tóxico, como identificar que eu, por exemplo, eu estou vivendo, como aquele e-mail que nós recebemos que a moça disse, eu vivo um relacionamento tóxico, como identificar isso? É possível se consertar um relacionamento assim? Depende, né, exclusivamente de uma das partes, como é que fica essa questão? E quando que nós devemos saber que é hora de terminar um relacionamento que está realmente prejudicando aquela pessoa e ela está estendendo aquele relacionamento? Quando é o ponto de terminar? Porque muitas vezes as pessoas não enxergam o ponto, né? Que vem causar muitas coisas aí na mídia, né? As pessoas muitas vezes não enxergam o ponto
de colocar um basta em um relacionamento, não enxergam os sinais, não compreendem que estão vivendo com pessoas, às vezes, narcisistas, tanto homem quanto mulher, né? Sim, Os sim. homens também sofrem muito com isso. E o que você poderia dar assim, de aconselhamento para quem está passando por isso? Como identificar? Às vezes a gente ouve, né? Há muitos casos de feminicídio no Brasil, então as pessoas dizem depois: mas aquela mulher vivia em um relacionamento tóxico. É aquela coisa, parece que as pessoas veem, mas quem está vivendo um relacionamento judicial assim mesmo não enxerga. Então, Claro. o que vem no teu consultório? Qual é o ponto de reclamação? Como que você faz para realmente fazer com que pessoas enxerguem que estão realmente vivendo relacionamentos assim prejudiciais a si mesmos? Um sinal óbvio é quando eu estou em sofrimento, seja qual for a razão. Se eu estou em sofrimento na relação, eu não estou bem. Mas para chegar a esse ponto do sofrimento, e é aí que as pessoas muitas vezes não estão atentas ou não querem estar atentas, o sofrimento não surge de um dia para o outro. Tanto é que eu casei com aquela pessoa, teoricamente não fui obrigado, eu casei, juntei-me porque quis. Os sinais começam nas mais pequenas coisas. Por exemplo, hoje em dia temos o telemóvel. Não é? O telemóvel é um delator, não é? Ou seja, ele pode tocar a qualquer hora e ele muitas vezes traz a tua vida de fora para dentro de casa. Então, um dos sinais que pode parecer ridículo, mas é verdade, é quando as pessoas chegam a casa e põem o telemóvel em silêncio. Isso é um sinal tão óbvio, tão óbvio. E as pessoas dizem, não quero ser perturbado, não quero... Não. Não querem é que a outra pessoa ouça a mensagem a entrar, a chamada a entrar. E, portanto, um dos sinais que eu tenho notado nas minhas consultas é que as pessoas perceberam, primeiro, pela atitude diferente que ele começou a ter, ele ou ela, começaram a ter com o telemóvel. Com a importância de deixar o telemóvel no casaco, com a importância de... E que antes o telemóvel estava sempre em cima da mesa. Depois há outros pormenores, há sinais. Por exemplo, ele ou ela costumava chegar a uma determinada hora e de repente começa a chegar mais tarde. E porquê? Porque ir para casa tenho que estar com a mulher ou com o marido, então trabalho um pouco mais, que até sou compensado pela empresa, se calhar. Ou seja, há pequenos sinais, que são mudanças que não haviam, em que a pessoa tem que ter consciência de que algo não está bem, então tem que ser questionado. E nós temos um ditado aqui em Portugal, e penso que vocês também têm aí, que é: à primeira cai toda a gente, à segunda só cai quem quer, à terceira só cai quem é burro, não é? E, portanto, tu tens o primeiro sinal e contestas o primeiro sinal e a pessoa pede desculpa, porque foi por causa disto, porque esteve numa reunião e teve o telemóvel em silêncio, e depois chegou a casa e nem se lembrou mais disso. Mas há segundo sinal, tu já tens que tomar uma atitude. Não digo divorciar-te, mas tens que tomar uma atitude. Tens que dizer, isto é um desrespeito para mim. E eu assim não vou continuar. Portanto, nós temos que mudar a nossa atitude um com o outro. Eu não gosto disto. É por isso que é muito importante nas relações a verdade. Se eu estou numa relação e eu não gosto de determinada coisa da pessoa, eu vou lhe dizer, delicadamente, obviamente, olha, não gosto quando tu fazes isto e isto porque me põe numa posição menos boa. Temos que ver a diferença entre a insegurança e algo que de facto me desrespeita, não é? Havendo verdade, havendo diálogo, o que cada vez é mais difícil, porque as pessoas são envolvidas numa vida de correria, de trabalho, mais os filhos, mais não sei o quê, já não há paciência para mais nada. Não é?
estão-se a criar situações em termos sociais para que a relação sejam cada vez mais difíceis de ser relações funcionais. Porque cada vez mais é exigido, quer ao homem, quer à mulher, determinados desempenhos. Tu hoje, um casal, são obrigados quase a trabalhar os dois para manter a família, não é? Se querem ter filhos, querem ter... E, portanto, depois há a exploração cada vez maior da atividade profissional, porque há em Portugal e há em todo o lado, que é a pessoa tem um contrato de trabalho até às 6, que não acontece, por exemplo, na Alemanha, chegam às 6 e saem. Nós aqui, quem sai no horário não interessa, tem que sair depois do horário bastante. E, portanto, tudo isto começa a criar situações difíceis. Eu chego a casa tão cansado, a minha mulher chega tão cansada, e não temos que dar banho aos filhos, que não sei quem, tudo isto está a ser criado de forma a que cada vez é mais difícil. Mas não é impossível. Nós temos é que dizer o que é que eu realmente quero para a minha vida e, sobretudo, eu tenho que não permitir o desrespeito. É difícil dizer não? É difícil dizer não ao patrão. Mas se eu não disser não ao patrão, numa determinada situação, daqui a um tempo o patrão faz o que quer de mim. E esta é a grande dificuldade, que tudo se está, digamos, a juntar para que seja muito difícil que as relações funcionem. Mas não é impossível. As pessoas têm que perceber é que quando se juntam, criaram um núcleo, e esse núcleo tem que ser fundamentado na verdade, na honestidade, no diálogo, porque só assim é que se vai conseguir avançar e, logicamente, haver um sentimento para uma relação funcional, porque senão é uma selva, que é o que acontece hoje, é uma selva. Não é? É muito difícil tu encontrares uma relação funcional. É muito difícil hoje. Existem, felizmente, mas é muito difícil, porque as pessoas toleram demasiado, toleram em casa, toleram fora, toleram tudo, e depois compensam com outras coisas, com o futebol, com o carnaval, sabes, vivem para momentos assim, e nós temos que viver intensamente a vida, porque a vida é uma bênção. E o tempo de vida que tu perdes com coisas que tu não queres é uma forma de estar meio morto em vida, não é? Quando eu digo às pessoas que eu batalhei bastante para viver hoje a vida que tenho, para viver da vida que eu gosto, mas também houve alturas em que fiquei sem dinheiro, houve alturas em que fui criticado, houve alturas em que fui maltratado, mas sabes, faz parte da vida, porque as pessoas não estão habituadas a que as pessoas sejam verdadeiras. A maior parte das pessoas prefere uma mentira bendita do que uma verdade crua. Enquanto a sociedade crescer assim, é difícil. Por isso é que eu batalho todos os dias para que as pessoas sejam verdadeiras com elas próprias, para que se respeitem, para que respeitem o outro também, desde que o outro respeite também a si próprio. Porque senão a sociedade está o que está e daqui a 10 anos estará bem pior. Não é só o planeta que está mal, porque o planeta é um reflexo da sociedade humana, não tenhas dúvidas. E as pessoas cada vez mais não têm um propósito bem definido na vida, não sabem qual é o sentido da vida. Existem. E nós não viemos cá para existir. Quem existe são os animais. Nós, apesar de animais, somos animais pensantes. E, portanto, nós viemos cá para viver. Viver não é sofrer. É através do sofrimento, muitas vezes, mas viver é viver intensamente a vida. Quem é que eu sou? O que é que eu vim cá fazer? Aonde é que está a minha felicidade? Aonde é que está o meu propósito nesta vida? Se eu encontrei o meu propósito, eu não sou melhor que ninguém. Eu percebi certas coisas na vida, porque eu entendi uma coisa. Eu vim cá viver intensamente a vida. Eu não vim cá para existir.
E, portanto, eu quero viver intensamente a vida. E se eu consigo, toda a gente consegue. Tem que ter o amor próprio. Tem que construir primeiro o amor próprio. Porque há pessoas que se metem numa relação ainda antes de se amarem a si próprios. Vão buscar ao outro, como eu dizia no início, tu tens a responsabilidade de me fazer feliz. Não. Eu é que tenho a responsabilidade de me fazer feliz para levar a felicidade para a relação. E a outra pessoa a mesma coisa. Isto parece utopia, mas não é. Isto é aquilo que nos escondem, digamos assim, de uma forma muito subreptícia, para que nós efetivamente nos tornemos escravos de uma sociedade que faz o que quer de nós. É a realidade. Que bom conversar com o Ricardo, que bom conversar com uma pessoa que acredita no amor, acredita na verdade, acredita na vida, como é importante isso, e realmente conquistou todos esses conceitos através de vivências próprias, né? Passando por esses processos realmente na vida, como todos nós, e encontrou o ponto de poder dizer: sou feliz como estou agora vivendo a minha vida em paz, tranquilo, e posso inclusive ajudar pessoas com a minha verdade, no caso, né? Por isso que nós criamos aqui, se você tiver coragem de perguntar, Ricardo terá coragem de responder, meus amigos, aqui na ONTV, em que nós podemos fazer então essa reflexão sobre inteligência emocional, como isso é importante. Que bom que pudéssemos ter, como o Ricardo falou, até nas escolas, trabalhar isso com os jovens, que muitas vezes estão com problemas nos seus relacionamentos como um todo, a partir de si mesmos. Estão enfrentando problemas pessoais, não se conhecem. Tudo começa em si, nas suas emoções, nos seus medos, nas suas causas, em tudo que passam nas suas vidas. E aqui na ONTV nós vamos ter esse espaço agora com o Ricardo, né, diretamente de Portugal. Vocês podem enviar as suas perguntas relacionadas à inteligência emocional, de repente algo que você esteja passando na sua vida, que precise de uma ideia de um profissional que realmente sabe o que está falando. Você pode escrever para a gente através do e-mail ontv24horas@gmail.com. A sua identidade, o seu nome será mantido em sigilo. Não divulgaremos, porque essa não é a nossa intenção, apenas realmente refletirmos sobre questões da vida com uma pessoa muito bacana que Deus colocou aqui no nosso caminho para realmente somar aqui na nossa programação. Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Pela sua atenção, pelas suas informações, pela pessoa que você é. Obrigado. Obrigado. A ONTV Brasil agradece a sua presença, a sua companhia, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet. Até a próxima.